Bom dia, segundo ano. Vamos para a nossa aula de redação hoje. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de artigo de opinião, ok? Então, vem comigo. Vamos lá. Segundo ano, redação. Aprendendo como fazer a introdução de um artigo de opinião. Então, como nós já sabemos, o artigo de opinião, a estrutura dele, ele é formada por 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós vamos aprender a fazer cada uma dessas partes. Nós vamos passo a passo, ok? Então, por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta 3 partes fundamentais, que são essas que eu já falei: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Hoje nós vamos apenas para a introdução. Introdução com tese. Vamos lá. Como se faz a introdução num artigo de opinião? Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião, eles costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Então, quer dizer que esses primeiros parágrafos, ou o primeiro parágrafo do artigo de opinião, ele é usado para isso, para apresentar o assunto que eu vou discorrer, sobre o que eu vou falar, e também para apresentar o meu ponto de vista, qual é o ponto de vista defendido pelo escritor, certo? Esse ponto de vista é o que nós conhecemos como tese. Então, chama-se tese, dentro da introdução, o ponto de vista do escritor. Se ele é a favor, se ele é contra, se ele é a favor de um lado, contra de outro. Então, esse ponto de vista que o autor tem dentro da introdução, a gente chama de tese. No caso das redações escolares e propostas de vestibulares, é comum que somente o primeiro parágrafo da composição seja destinado para fazer a introdução, porque nesse tipo de produção textual, o número de linhas é restrito. Então, levando em consideração, se for uma provinha de vestibular ou uma prova mesmo escolar dentro da escola, apenas um parágrafo para introdução, certo? E corrigindo, pessoal, um errinho aqui, ó, esse N aqui é maiúsculo, ok? Esse no aqui, N maiúsculo. Então, nas redações escolares e vestibulares, a introdução ela vai ser feita apenas com um parágrafo, primeiro parágrafo. Se for um artigo de opinião escrito no jornal, não, eu posso fazer a minha introdução em até 2 parágrafos, porque lá eu não tenho restrição de linhas. Introdução com tese, ou seja, aqui ele vai apresentar o assunto e vai defender o ponto de vista, o escritor. A tese é o ponto de vista defendido por ele. Veja a seguir a introdução de um artigo de opinião produzido por Débora Diniz e Gisele Carino, publicado no jornal El País Brasil. Violência obstétrica. Então, isso daqui é a introdução de um artigo de opinião. Vamos analisar. A expressão violência obstétrica ofende médicos. Dizem não existir o fenômeno, mas casos isolados de imperícia ou negligência médica. O que aconteceu com a brasileira Adelir Gomes, grávida e forçada pela equipe de saúde a realizar uma cesárea contra sua vontade. Dizem ser um caso extremo, escandalizado pelas feministas como de violência obstétrica. Não é verdade. A violência obstétrica, ela manifesta-se de várias formas no ciclo de vida reprodutiva das mulheres. Em cada mulher insultada verbalmente porque sente dor no momento do parto,
ou quando não lhe oferecem analgesia, na violência sexual sofrida em atendimento pré-natal ou em clínicas de reprodução assistida, no uso de fórceps, na proibição de doulas ou pessoas de confiança na sala de parto, na cesárea como indicação médica para o parto seguro. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Então, aqui neste primeiro parágrafo, as escritoras, qual é o ponto de vista delas? Qual é o assunto abordado por elas? O assunto abordado por elas é o quê? A violência obstétrica. Só que elas dizem que a violência obstétrica não é somente quando a mulher é forçada a realizar uma cesárea contra a vontade dela. Porque geralmente eles defendem que a violência obstétrica é quando a mulher é forçada a realizar uma cesárea, sendo que ela não quer. Para as escritoras também aqui, a violência obstétrica ela manifesta-se de várias outras formas. E aí elas vão contar aqui quais são as outras formas. Quando uma mulher às vezes é abusada dentro de um consultório médico, ou quando uma mulher ela não pode ter na sala de parto pessoas de confiança dela para acompanhar o parto. Quando ela é insultada verbalmente, porque às vezes ela está sentindo dor no momento do parto e eles não dão anestesia. Então, para as escritoras, isso tudo configura-se como violência obstétrica. Não é somente quando a mulher precisa ou é forçada a fazer um parto cesariano. Então, essa daqui foi a introdução delas, que por sinal muito bem feita. Elas apresentaram o ponto de vista e defenderam a tese dela, e apresentaram a tese que elas iriam defender. Qual é a tese? A violência obstétrica não é somente quando a mulher é forçada a fazer um parto cesáreo. Nós temos várias outras opções para esse tipo de violência, ok? Então, isso é a introdução de um artigo de opinião. Prestem bastante atenção aqui, ó. É notável nesse trecho inicial do texto a presença das duas partes fundamentais da introdução de um artigo de opinião, que é a apresentação do tema delas, que é a violência obstétrica, e a defesa de uma tese ou ponto de vista. Qual é a defesa? A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres, ou seja, desumaniza elas, porque tira-lhes a autoridade de escolher o que querem, ou de, às vezes, de ficar caladas por sofrerem um abuso dentro de uma sala de parto, ou por não poder ter por perto pessoas da confiança delas durante um parto. Então, essa é a tese defendida por elas. Então, pessoal, essa é a parte de introdução de um artigo de opinião, ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um tema qualquer que vocês quiserem. Vão escrever lá tema, por exemplo, vamos supor o aborto, que é o que nós já fizemos, né? Nós já escrevemos argumentos sobre o aborto. Vamos escrever lá, por exemplo, o aborto é um tema. E aí vocês vão fazer para mim um parágrafo sobre o aborto. Apresentem o tema e apresentem a tese de vocês, ou seja, o ponto de vista de vocês sobre o aborto. Podem escolher qualquer tema, o tema que vocês quiserem, mas deixem bem claro na atividade de vocês, antes de iniciar a sua introdução, escreva qual é o tema de vocês, ok? Para eu poder corrigir. Então, escolha um tema e faça apenas uma introdução para aquele tema, como se você fosse escrever um artigo de opinião. Essa é a nossa atividade de hoje, ok? Então, eu aguardo a atividade de vocês pelo aplicativo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.